versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14 também diz: acima de tudo, tende o amor, que é o elo da perfeição. Então, quando se tem o amor, e como eu disse antes, o amor é Deus, né? Deus é amor, está lá em 1 João 4. Então, quando a gente tem Deus, quando a gente está em Deus, a gente tem o amor e a gente está no amor, então a gente faz as coisas com amor. E quando a gente faz as coisas com amor, a gente não faz com murmuração. Não vai ter contenda, porque você está fazendo com amor. E uma coisa que é interessante é nesse contexto todo, porque se eu fosse se deter aqui, né, seria mais um outro ponto, outro assunto, mas nesse ponto, nesse contexto, nesse assunto do fazer, as pessoas elas acabam se confundindo em relação ao servir a Cristo com elas se confundem, né, no servir a Cristo, achando que porque está fazendo alguma coisa ali para o pastor, para a igreja, né, por um irmão, que está servindo o homem, mas não é assim. Quando a gente vai lá para Colossenses capítulo 3, versículo 17, fala assim, ó: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí a gente agora pula lá para o versículo 23 ao 25 e fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo o Senhor que servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, olha só, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela é muito clara. Que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o coração. E Jesus, ele diz que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, se Jesus é nosso tesouro, se Deus é nosso tesouro, nosso coração está nele. E pelo nosso coração estar nele, o nosso coração está cheio do amor dele, né? Então a gente vai fazer todas as coisas de todo o coração, ou seja, com amor, né? No coração não tem a murmuração, não tem a contenda, mas tem o amor do Senhor. E outra coisa também que gera esse conflito, dessa confusão, que é daí que é onde as pessoas não aceitam, não querem se sujeitar umas às outras, não querem se submeter, elas fazem o quê? Elas não entendem o que o versículo 24 diz. Olha, o versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ainda que seja aos homens, mas a gente tem que entender, eu estou fazendo ao Senhor, eu não estou fazendo para o homem. Eu estou vendo uma pessoa aqui na minha frente, né? Eu estou servindo aqui, mas é como ao Senhor, então tem que ser com todo o coração, tem que ser com excelência, né? Tem que ser, é para pessoa, é para... Não, louvor, adoração, pregação, seja o que for. E aí o versículo 24 fala: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. É a Cristo que a gente está servindo, mas por essa falta desse entendimento, é daí que vem as murmurações. É daí que surgem as contendas. Por eu não entender que eu estou servindo a Cristo, que aquele irmão, que aquela irmã é membro do corpo de Cristo, que nós estamos no mesmo corpo, somos unidos. Por eu não entender a autoridade, né, que Deus deu a quem ele constituiu, né, sobre o pastorado, tem sobre a minha vida, aí o que é que eu faço? Eu me rebelo, eu murmuro, eu contendo, eu reclamo. Mas quando eu entendo que tudo que eu fizer eu tenho que fazer em nome de Jesus, eu tenho que fazer dando graças a Deus, eu tenho que fazer de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. E eu tenho que saber que é do Senhor que eu vou receber o galardão, que não é da pessoa, não tenho que ficar esperando elogio, eu não tenho que ficar esperando tapinha nas costas, gratidão. Não, é do Senhor que eu vou receber o galardão. E é ao Senhor que eu estou servindo, então quando eu sei disso, eu aceito isso,
e eu peço ao Senhor, Senhor, escreve isso no meu coração, guarda minha mente toda a tentação de aceitação das pessoas ou de esperar, né, algo que as pessoas me notem, que as pessoas, né, quando eu oro, peço o Senhor tira e, o, e eu peço, Senhor, foca os meus olhos em Ti, para eu servir ao Senhor, servir meus irmãos, servindo o Senhor através de servir a igreja, né? Aí o entendimento ele se torna pleno. O Senhor ele conhece qual é a intenção e motivação do nosso coração em tudo que a gente faz. Não existe nada que esteja oculto dos olhos de Deus. A gente muitas das vezes se confunde nessa questão em relação a do ser igreja e do fazer, né, viver como igreja, esquecendo que Deus ele está vendo e, né, que Deus ele está conhecendo qual é a intenção. Tem muitas pessoas que fazem as coisas para serem notadas, né, para serem aplaudidas, para serem elogiadas, né, para ser colocada num pedestal. Já tem outras pessoas não. Já tem outras pessoas que fazem as coisas se ocultando e apontando para Jesus, dizendo, olha, dá glória ao Senhor. Está lá no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, ao teu nome o louvor, pela misericórdia do Senhor, né? E aí no versículo abaixo fala, né? As nações perguntam, onde está o nosso Deus? Onde está o vosso Deus? Onde está o Deus de vocês? Aí, versículo 3, o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz, né? Então, o entendimento é de ser para Cristo, né? E não para as pessoas. Quando a gente tem esse entendimento, segundo a palavra do Senhor, então a gente tem uma melhor compreensão da vontade de Deus para poder fazer a vontade dele. E aí a gente não vive pela murmuração, a gente vai ouvir a palavra do Senhor, a gente vai colocar ela em prática. E o que foi que gerou essa murmuração na vida deles? A palavra do Senhor diz aqui, por eles murmurarem e não ouvirem a voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Veja só. Quem é que não lembra do pecado de Davi e da mensagem que Deus deu a Natã? E quando ele ali fala, diante do profeta, pequei, ele falou, o Senhor perdoou seu pecado, mas a espada não se apartará da sua casa. Então, não plante o que você não quer colher. Gálatas capítulo 6 é muito claro. De Deus ninguém zomba, porque o que o homem plantar, isso também colherá. Se plantar na carne, colherá a corrupção, se plantar no espírito, colherá a vida e a paz. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé, né? Aos da igreja. Então, Davi foi perdoado por Deus, mas o seu pecado trouxe uma consequência. E aqui, a palavra do Senhor está dizendo que a murmuração deles e o não dar ouvidos à palavra do Senhor gerou essa consequência. Deus levantou a mão contra eles, Deus afirmou que eles iam cair no deserto, e foi isso que aconteceu. Deus aqui humilhou a descendência deles entre as nações, e Deus os espalhou por todos os lugares. Né? A gente vê essa menção nos Salmos, por exemplo, a gente vê várias vezes, congrega-nos novamente, ó Deus, junta-nos novamente, ó Deus, leva-nos a voltar para o nosso lugar, né? Tem até o Salmo 120, 27, se eu não me engano, né? Quando fala lá que era como um sonho, né? Quando eles voltaram, era como se eles estivessem sonhando, né? De tão maravilhoso que foi, né? Por eles não estarem no seu lugar. E a mesma palavra que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 10, ela se encaixa aqui, porque no versículo 6 ele fala, e essas coisas foram-nos feitas em figura, e foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E no versículo 10 fala,
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram